Agora, o Flamengo não merecia vencer, o Flamengo jogou nada. É um absurdo também, uma coisa ridícula o Gabriel depois ficar ali posando como herói porque bateu um pênalti. Aliás, ele perdeu 4 no ano passado, finalmente acertou, né? É mais que obrigação dele, é muito bem pago. Abriu o placar, o gol do Criciúma. O Léo Ortiz não tem oportunidade. Até eu acho engraçado, né? Muito torcedor ficar reclamando que quer contratação. Tem 2 contratações que o Tite ganhou e que ele não usa, o Léo Ortiz e o Vinha. Então, para que contratar? Sério, não dá para entender. Muita polêmica para ser debatida aqui no nosso Canelada, muitos questionamentos aí à arbitragem, no jogo do Flamengo contra o Criciúma, no jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, os 3 times que estão lá no topo da tabela venceram. Nada mudou no topo da tabela. Botafogo, líder isolado, venceu o Internacional. Palmeiras, na vice-liderança, venceu o Cruzeiro com polêmica de arbitragem. E o Flamengo vence o Criciúma em Brasília, também com polêmica de arbitragem. Eu já dou uma boa tarde para o Mauro César Pereira, Velho Vamp, Bruno Prado, para começar falando, né, do jogo do Flamengo. Antes da gente ir aí para a polêmica da arbitragem, foi o jogo mais polêmico, 2 pênaltis ali, questionados, um deles sem motivo nenhum, porque tá na regra. O outro, o pênalti no Arrascaeta, realmente eu não achei nada, a gente vai levantar o debate, vamos ver aqui, mas tem muita coisa para se falar. Só que antes, Mauro César Pereira, eu queria te perguntar sobre essa fase preocupante do Flamengo. Porque é o 3º jogo seguido que o Flamengo não joga nada contra um time que vai lutar para não cair. O Flamengo quase deixou escapar a vitória de novo. Deixou escapar para o Cuiabá no Maracanã, 1-1, resultado péssimo. Perdeu para o Fortaleza no Maracanã, resultado péssimo. E ontem, mais uma vez, um futebol ruim. O Flamengo jogou mal, o Flamengo não conseguiu se impor contra o fraco Criciúma, nem no primeiro, nem no segundo tempo. No primeiro ainda foi pior, no segundo deu uma melhorada, mas é um Flamengo que preocupa o torcedor, Mauro, porque é um Flamengo irregular. Eu acho que esse Flamengo não consegue ter uma constância. Joga bem, daqui a pouco parece agora vai. Aí 3 jogos jogando muito mal e dessa vez sem desculpa, né, Mauro? Time completo, jogadores voltaram da Copa América, Cebolinha voltou de lesão, todo mundo jogando. E o Flamengo não conseguiu se impor da forma como deve contra o fraco Criciúma, né, Mauro? Antes da gente entrar nas polêmicas. Boa tarde a todos. A atuação do Flamengo foi um negócio patético, né? Eu acho até que, assim, eu descolo um pouco esse jogo dos outros, que os outros jogos tinham aquela questão atenuante por conta dos desfalques, o desgaste, faltando muitos jogadores. Agora não. Além dos 4 uruguaios que voltaram, né? Um não foi escalado por opção do Tite, que foi o Varela, mas jogou o segundo tempo Vinha, jogou o De La Cruz, né? Jogou a Arrascaeta. E ele também teve a volta do Cebolinha, né? Que até jogou uma boa partida, teve bons momentos. Agora, a atuação ridícula do Flamengo. O Flamengo teve um momento no primeiro tempo que tinha 2 finalizações contra 8 do Criciúma. Negócio assim, inaceitável. Todo respeito ao Criciúma. O Flamengo jogando num gramado ruim também não é desculpa para uma partida tão fraca, né? Até porque já se sabia que o gramado era ruim. A opção de jogar ali foi do Flamengo, então a responsabilidade é da diretoria que quis jogar lá, apesar do péssimo estado do gramado. O mando não era do Criciúma, era do Flamengo. O Maracanã está trocando o gramado, por isso o Flamengo teve que jogar em outro local, mas o Flamengo escolheu aquele local. Pensou na parte financeira, ótima renda, estádio grande, muito cheio, lotado quase e tal, mas o piso péssimo, né? E lá já se sabe que o gramado é ruim, porque o estádio de Brasília é um elefante branco, ele recebe shows, outros eventos, e o gramado está sempre detonado. E não foi novidade. Já se sabia até porque o Atlético jogou com o Juventude lá há poucos dias, e o gramado estava ruim. Hoje São Paulo joga de novo com o time do interior gaúcho, o gramado vai estar uma porcaria como estava ontem. Então, o gramado não é atenuante, não teve desfalques, estava fora o Bruno Henrique, que hoje é reserva. Então, por que aquele jogo? Aí o Tite tem que realmente encontrar as respostas, né? Eu vejo uma teimosia do Tite por não efetivar o Vinha, e mais uma jogada que passa pelo lado do Ayrton Lucas, que não tem boa fase, jogada do gol que abriu o placar, o gol do Criciúma. O Léo Ortiz não tem oportunidade. Até eu acho engraçado, né? Muito torcedor ficar reclamando que quer contratação. Tem 2 contratações que o Tite ganhou e que ele não usa, o Léo Ortiz e o Vinha. Então, para que contratar? Sério, não dá para entender.
O Léo Ortiz jogou de volante quando não tinha ninguém. De zagueiro, esse rapaz não teve. Já estamos em julho. Ele não teve nenhuma oportunidade de fazer 2, 3 jogos como zagueiro, que é a posição dele. E tudo tudo leva a crer que é o melhor zagueiro, né, que tem no Flamengo. Na minha opinião, pelo menos. Vários problemas ontem na saída de bola, Davi Luiz errando muito, inclusive. E ele é um jogador que foi contratado até por essa característica. Ele melhora a qualidade do passe a partir do campo de defesa. Então, tem muitas falhas do Tite. Ontem ele falou na coletiva, inclusive, que ele não mente, mas ele omite algumas coisas, claro. Nenhum técnico chega na coletiva e abre o coração e conta tudo que acontece lá dentro. Mas é importante que ele tenha omitido ontem, né, para o Flamengo, que ele tenha omitido na coletiva o que ele sente se ele tiver uma boa autocrítica. Se tiver, ele vai pensar, meu trabalho está muito ruim hoje, nesse momento está muito ruim. O trabalho dele não é ruim, mas nesse momento exato, desses últimos jogos, com uma atenuante importante dos desfalques, agora não. Agora não tem desculpa. A atuação não merecia vencer, o Flamengo não merecia vencer. O empate estava de bom tamanho pelo que foi o jogo. O peso do Arrascaeta não existiu. Agora o outro pênalti existiu. Aí uma outra discussão que a gente vai ter depois. E está havendo uma grande distorção, né? Com gente pegando regra atrasada, gente dizendo que o árbitro deveria fazer uma coisa que não é o que ele tem que fazer. E que não está na regra, né? Ele fez o que ele é orientado e ignorando até um outro detalhe, né? Que a gente pode depois... Não sei se vai ter uma imagem para mostrar, mas ele só vê a bola dentro da área na hora que o Cebolinha entra com a bola. Então ele teria que parar um ataque. Ele fez o quê? Aquilo que a FIFA vive dizendo, né? Priorizar o jogo, prioridade para o jogo tem que correr. Ele deixou correr. Agora, o árbitro não tem culpa se o nosso simpaticíssimo Barreto, né, resolve chutar a bola, né? Se você pegar o lance antes, ele só vai se virar para a bola no momento que o Cebolinha recebe, já entrando na área. Por quê? Porque a jogada, ela começa lá atrás. O Criciúma afasta a bola, o Flamengo reinicia um ataque, ela está lá no grande círculo praticamente e ele está olhando para a bola. Ela circula pela esquerda e chega no Cebolinha. Quando ele se depara com a bola, o Cebolinha está entrando para chutar no gol. E a bola está a alguns metros e não era preciso, ela não estava no caminho, na trajetória da jogada. Lance, né? Ela estava ali do lado, ou seja, ela não está no caminho. E aí o Barreto tentou, sei lá, o torcedor jogou a bola, ele está lá, ele não está olhando para a bola. Agora vai chegar a bola, agora ele vai ver a bola. Quando ele vê a bola, o Cebolinha está dentro da área numa condição boa para o remate ou para o passe. Então o que ele fez? Ele não foi Zé Regrinha. Seria Zé Regrinha, ele usaria... Ia parar o jogo. Parar o jogo, a regra permite que ele interprete que está atrapalhando. Se fosse um árbitro frouxo, isso, né, Mauro? Vou tirar a responsabilidade de mim, vou parar. Ele assumiu, não, deixa o jogo correr, a bola não está atrapalhando. Olha como é que ele muda de direção, o Barreto. O Barreto dá uma meia travada, movimenta a perna esquerda para chapar a bola. Quer dizer, por que ele chutou a bola? A bola não estava exatamente em sua trajetória. O erro é do jogador. A gente tem que questionar o jogador e a falta de orientação dos clubes no geral aos seus atletas para conhecerem detalhes da regra. E ele mesmo assumiu. Ele assumiu, deu uma entrevista depois. Que ele chutou deliberadamente a bola. Ele falou, eu não sabia disso. Eu queria chamar a atenção do árbitro. Chutando a bola, então ele podia gritar, eu chutar a bola para longe. Ele não tinha que chutar a bola, ele tinha que seguir a trajetória dele. Mas ele não ia alcançar o jogador adversário, porque já estava à frente dele. Já tinha um cara na marcação, né? Tinha um outro na marcação. Ele resolve chutar a bola. Mas repare, esse é o ponto importante. Ó. Olha o árbitro, ele não está olhando para a bola invasora, ele está olhando para a bola do jogo. Agora ele vê a bola. Quando ele vê a bola, o Cebolinha está dentro da área. Ele para a jogada, ele para o ataque. Aí alguém diz, mas quem jogou a bola foi o torcedor do Flamengo. O árbitro não sabe quem jogou a bola ali dentro, gente. Ele nem sabia que a bola estava ali. E outra coisa, o torcedor lá, o bobão lá, que fez aquele circo todo para jogar a bola dentro do campo, depois ele apareceu, acho um bobo também. Pô, pega a bola e devolve direito, quer fazer gracinha, fazer selfie. Essa porcaria de pessoal querer fazer selfie em tudo está. Fala de torcer pelo Flamengo, meu irmão. Compra o ingresso, torce pro teu time, grita pelo teu time, mas quer fazer selfiezinha, aparecer. O pessoal acha legal, né? Aí esse bobo pega, joga a bola pra trás, com força, e o pessoal embaixo reclamou com ele, inclusive. Reclamou com ele. Mas acabou dando certo ontem, né? Mas o que a galera reclamou. Ele poderia ter prejudicado o time. Então, agora, ele jogou a bola dentro do campo, ele jogou pro alto, né? De costas até. Ele ficou de costas, jogou pro alto. Ela caiu dentro do campo, mas poderia ser jogado pelo Gandula, poderia ser jogado por um jogador do Criciúma que estivesse ali perto da... Qualquer um. O árbitro não sabe, ele cumpriu aquilo que tinha que fazer. Eu acho que criticá-lo por isso não tem sentido. Agora, pelo pênalti no Arrascaeta. Sim, ele e o árbitro de vídeo. Não vi nada ali, o Arrascaeta se jogou assim clamorosamente. Então, assim, a gente está vendo críticas a um árbitro que fez aquilo que tinha que fazer. É agora que ele vê. Agora, por que o cara chutou a bola? É isso que tem que se discutir. Por que o Barreto chutou essa bola? O que deu nele? Deu nele, não sei se ele quis dar uma de malandro. Olha como é que ele muda a direção do corpo. Olha lá.
Ele não precisava chutar a bola. Ele podia acompanhar ali, fechar. Exato. Ele podia fechar se o Cebolinha quisesse dar um drible e ir lá. Vampeta, se ele corre na diagonal, na direção da bola e tropeça na bola, ele poderia falar, olha, eu tentei correr para fazer aqui uma cobertura e a bola estava no caminho. Aí seria uma situação que ele teria até razão. Ele para... mas ele dá uma meia travada e ajeita o corpo e bate com a perna esquerda, joga sinuca, né? Ele joga uma bola na outra. Então, assim, o erro foi do jogador. O árbitro marcou. É inusitado, é meio bizarro, é muito bizarro. Merecia vencer o Flamengo, não merecia, mas o pênalti de fato aconteceu. Aí não tem muito como... podia parar antes. Aí tem um discurso de alguns ex-árbitros. Ontem eu falei com 5 deles, assim que acabou o jogo. E ainda ouvi o Paulo César Oliveira na televisão. Aí o Paulo César eu ouvi na TV e o Porcari eu também vi. Um desses que eu falei, o Porcari foi um dos que eu conversei ontem, logo no final do jogo. Um deles falou, olha, eu paralisaria logo o jogo porque bola dentro da área é encrenca. Essa é a visão do árbitro que é tirar o dele da reta. Eu questiono também. O Arnaldo César Coelho está defendendo isso também na rede social, que tinha que parar o jogo, porque ele defende isso. O Arnaldo, que eu acho um cara merece todo o respeito, mas eu discordo nisso. O árbitro não tem que tirar o da reta. O jogo não é feito para o árbitro, o jogo é feito para o futebol, para o jogo. E o cara está dentro da área, ele vai conduzir a bola, ele vai parar para tirar o dele da reta, ele deixou o jogo seguir. Agora, se o jogador não chuta a bola, nada acontece. Talvez o Cebolinha chutasse e a bola fosse travada pelo jogador do Criciúma ali, que estava na marcação, e não acontecesse mais nada. Aí ele ia ver a bola, né? Aí talvez ele pudesse parar, ou ele poderia chutar a bola para longe. A jogada ia seguir, chuta para fora e acabou. Agora, por que é assim? Isso é um ponto importante. A regra, até os anos 90, mais ou menos, não tinha isso. O árbitro, houve um momento, durante muito tempo, que o árbitro tinha que parar imediatamente quando tinha uma bola invasora. E por que isso mudou? Imagina o poder de um gandula. O seu time está jogando contra o meu no meu campo, tá? Eu tô ganhando de 1-0. Você tá em cima, pressionando para empatar. Aí eu tenho o meu gandula de confiança. Claro. Bem treinado, malandro, né? Tá ali com a bola. Palmeiras com o Filipão? Exatamente. Aí pega e joga a bola dentro do campo. Aí o árbitro para. Você tá perto de fazer um gol. Chegou dentro da área. O seu time vai fazer um gol. O meu gandula joga a bola dentro de qualquer lugar da área. O árbitro tem que parar o jogo. Ou o torcedor. O torcedor pega a bola e joga. Tem uma bola. Eu deixo uma bola com o torcedor. Fica tudo, Exato. Então, por isso também que mudou. Ou seja, a bola tem que estar numa área que ela interfira. Ali ela interfere, ela está até relativamente próxima, mas ela não está interferindo na jogada. O jogador que chuta a bola, ele muda a sua trajetória para chutar a bola. Isso é claro. É só olhar, gente. Está ali, ó. Ele chega ainda a fazer uma meia travada. Então, o Barreto fez uma besteira, prejudicou a sua equipe. O árbitro acabou marcando o que ele tinha que marcar. O Flamengo não merecia vencer, o Flamengo jogou nada. É um absurdo também, uma coisa ridícula o Gabriel depois ficar ali posando como herói porque bateu um pênalti. Aliás, ele perdeu 4 no ano passado, finalmente acertou, né? É mais que obrigação dele, muito bem pago. É muito bem pago para isso. Perdeu um gol numa ótima oportunidade pouco antes, uma bola que o Luiz Araújo ajeitou de cabeça para ele, chutou lá nas nuvens, que ele poderia ter feito o gol ali. Aí foi premiado. Agora, ele que tem que bater, que ele é um ótimo batedor de pênalti. Não é o Pedro, que é outra coisa que o Tite tem que resolver. Por que o Pedro bate pênalti do Flamengo? Ele é artilheiro? Ótimo, mas não sabe bater pênalti. Até quando ele faz gol, ele bate mal. Até quando ele faz gol, a sensação que você tem é o seguinte: a qualquer momento vai perder, tá madurinho para perder. E perdeu. Estava na cara que uma hora ia acontecer. Se não fosse agora, ele não sabe bater pênalti. Ou ele treina e aprende a bater, porque eu acho que o pênalti tem muito de treinamento, também do cara desenvolver uma técnica. O Romário não batia pênalti. Aí depois, quando ficou aquela coisa de querer fazer muitos gols, né? Na Copa de 94, ele não batia pênalti. Ele bateu aquele que bate na trave e entra, mas ele não era batedor de pênalti. Ele começa depois a bater pênalti. E aí ele vai se aprimorando, vai treinando, vai se aprimorando e depois ele vira um ótimo batedor de pênalti. Ele perdia muito pouco. Ele convertia a maioria disparado. Então, ou o Pedro aprende, ou então o outro cara tem que bater. Eu acho que isso também o Tite tem que se definir. E foi correto, claro, o Gabriel bater, porque ele estava em campo. Ele é um bom batedor, um ótimo batedor, que pese ter perdido alguns no ano passado. Ele foi lá e converteu, e o Flamengo venceu um jogo sem merecer. Mas o vilão não foi o árbitro, gente. O vilão do Criciúma é o seu próprio jogador, que fez uma besteira. Agora, se não concorda com a regra, acha errado, aí é outra discussão. Eu acho que a regra é bem feita, porque eu acho que é um poder muito grande, eu nem lembrava disso, o Vampeta lembrou, o Felipão, com esse hábito que tinha lá no passado, né, nos tempos de Grêmio, de Palmeiras, né? Joga a bola no campo, e tumultua tudo, quer dizer, o árbitro era obrigado a parar o jogo. E assim, e a grande questão, de anos para cá, nem sempre acerta, não é verdade? Na FIFA, as recomendações, as regras do futebol, é tentar priorizar o jogo não ser interrompido. E foi o que ele fez. Ele permitiu que a bola continuasse rolando porque a bola invasora não estava exatamente no caminho, né? Mas enfim, jogou nada o Flamengo, foi uma coisa medonha, atuação péssima. E isso também não pode ser ofuscado por toda essa balbúrdia gerada por um lance para lá de incomum. O Flamengo jogou uma péssima partida, muito preocupante a atuação do Flamengo ontem, quando se aproxima o mês de agosto com uma sequência pesada. Se jogar assim na sequência que tem contra Palmeiras, Copa do Brasil, Bolívar, Libertadores, Botafogo e Palmeiras Brasileiro, o Flamengo tá lascado.
Né, Mauro? O Flamengo tem que começar a jogar. A gente vai falar muito sobre o jogo. Nos próximos 2 jogos, o Flamengo visita o Vitória e depois recebe o Atlético Goianiense no Maracanã. A meta é fazer os 6 pontos para chegar mais tranquilo na sequência insana de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores desse mês de agosto. Mais uma atuação interessante de Matias Vinha. Entrou bem ontem e ajudou bastante pelo lado esquerdo com o Cebolinha. Está pedindo passagem para se tornar titular na lateral. Após vitória contra o Criciúma, Tite e Kleber Xavier falam com a imprensa. Gols sofridos na bola aérea. De nós todos, há uma atenção especial. Assim como as oportunidades são criadas na frente, tudo é analisado. A forma como a gente faz os gols e como a gente toma os gols. Preocupa os gols de bola parada, mas também preocupam os gols com bola em movimento. Kleber Xavier. Desempenho nos 2 tempos. Foram 2 tempos distintos. Estava muito ansioso no primeiro tempo. Queria fazer o segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando está ansioso, a naturalidade fica prejudicada, até pela expectativa de que volta todo mundo. Mas as coisas não são assim. É um processo de retomada. Estado do gramado. O espetáculo fica prejudicado, sim. Com o gramado ruim, sim. A outra vez que viemos aqui o gramado estava bom. Agora não estava. O espetáculo fica prejudicado. Tem atletas de alto nível, tem saúde. Não dá para ser assim. Tem que ter um cuidado maior. Eu falo isso há uns 10 anos. Se a gente quer valorizar o nosso produto, por favor, campo bom. Para todos, para todos. Importância de Gabigol. A importância de todos num grupo todo mobilizado. Todas as substituições que tiveram, elas trouxeram. Eu nunca vou ser um cara que vou estar sempre na plenitude da minha alegria porque começam 11 e entram 5. E eu olho para os outros atletas que poderiam estar entrando. Eu falo isso do Bahia, Lohan que nem veio hoje. Empolgação da torcida com Gabigol. A torcida já estava antes, quando fez o empate. Já estava antes quando fez a substituição. E ela continuou com o Gabi até o final. Finalizando a entrevista, Tite foi perguntado sobre a importância do gol de Gabriel e deu a seguinte resposta: a alegria de um é a alegria de todos. O próximo confronto do Flamengo será contra o Vitória, no Barradão. Após a vitória do Flamengo, Gabigol foi perguntado sobre a sua situação para 2025. A minha vontade todo mundo sabia e sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Na minha opinião, não agiram de maneira boa com um ídolo. As coisas estão em aberto. Tudo pode acontecer. Vou me dedicar ao máximo nos treinos, vou tentar voltar a ter minutos e conquistar meu espaço. A minha confiança em mim é muito grande. Eu sei o que eu posso fazer.